Bom, nós estamos aqui então para ter a primeira aula de educação física do primeiro conteúdo do segundo bimestre. Então agora nós já estamos falando de conteúdos que são do segundo bimestre. E dentro desses conteúdos do segundo bimestre, nós vamos falar de um esporte que ainda não foi trabalhado com vocês, ou pelo menos não deveria ter sido trabalhado, um esporte individual. E o caderno do aluno, assim como as perspectivas do novo ensino médio, prevê que a gente estude a modalidade tênis, né? Que é uma modalidade que, ao mesmo tempo em que ela não é totalmente desconhecida, ela também não é tão próxima de nós, né? Nós moramos, por exemplo, numa cidade em que não há nenhuma quadra de tênis para a gente conhecer o esporte. E também não há essa cultura de prática do tênis, até mesmo porque a gente vai perceber que ele é um esporte caro, um esporte que precisa de alguns equipamentos que não são tão acessíveis, tanto pelo preço como pela dificuldade de se encontrar equipamentos bons. E a gente vai estudar um pouquinho de como esse esporte funciona. Vamos lá então. Antes de mais nada, a gente sempre começa com a história, né? Não tem como a gente falar de uma modalidade sem reconhecer a história dessa modalidade. Então vamos lá. Durante o século V, então olha quanto tempo faz, os primeiros praticantes encontravam-se no Egito e em alguns países da Europa. Seus adeptos utilizavam apenas uma bola e as mãos. Então, o esporte precursor do tênis era um esporte que utilizava uma bola e que não havia a raquete, em que a parte do corpo utilizada para rebater essa bola eram as mãos, né? Mais tarde, no século XII, o esporte ficou mais parecido com o que a gente tem hoje, mas ainda também não utilizava a raquete, né? As mãos ainda eram utilizadas. Tanto é que nessa época o tênis se chamava Jeu de Paume, que em tradução literal para o português vira jogo da palma. Por que palma? Porque era a palma da mão que era utilizada para rebater essa bola, tá? E esse nome foi dado para uma brincadeira em que os monges franceses treinavam. Esse nome, Jeu de Paume, é em francês, tá? E nessa época, a França, um país frio, né, da Europa, essas disputas eram esses monges disputavam esse jogo da palma em locais fechados, diferente dos jogos de tênis que a gente tem hoje e que alguns são a maioria, inclusive, é feita em locais abertos, em quadras abertas. Então vamos lá. Aqui nós temos também uma imagem, aliás, eu nem comentei, né, a imagem anterior, mas é os equipamentos mais conhecidos do tênis, né, que é a bolinha nessa cor característica desse verde, amarelo, e a raquete, que pode ter várias cores, vários tamanhos, e a gente vai entender depois as partes que a compõem. Nessa próxima figura, a gente tem um pouco de da história do tênis, né? Aí já estava utilizando uma raquete bem arcaica, como a gente pode ver, e tem o advento da rede dividindo e separando as equipes. O jogo da palma, no caso, consistia em arremessar a bola contra uma parede, né? Então, no começo, esse jogo da palma era a pessoa contra a parede. Aí depois começou-se a pensar num espaço retangular, de um tamanho bom, grande, com algumas marcações no chão, e aí entra a utilização de um objeto novo para rebater a bola. Então a gente pode perceber que o tênis ele surge, né, desde os primórdios, e aí ele vem evoluindo, com algumas regras sendo incluídas, equipamentos sendo incluídos, até chegar ao tênis que a gente tem hoje. Os nobres franceses logo gostaram dessa forma de esporte que surgia, né? Tanto é que eles, em suas viagens por outros países da Europa, acabaram levando esse esporte para a Inglaterra, né? E várias quadras desse novo esporte foram construídas, tanto na França quanto na Inglaterra. Algumas características do tênis. Nós vimos que o jogo da palma
o jeu de paume é uma tradução do francês. E o tênis surge também de uma expressão francesa chamada tênis, que significa jogar ou pegar. Então, muitas vezes a gente não entende, mas por que esse esporte de raquete e bolinha tem o nome de tênis? Se aqui para nós tênis é aquele que a gente calça, mas é porque ele vem do francês tênis, que é um verbo que significa jogar ou pegar. Hoje, o esporte consiste em lançar e rebater a bola. Quem ganha o ponto? Aquele que conseguir fazer com que a bola passe para o lado adversário, por cima da rede, e que impeça o adversário de lançar essa bola de volta. Mas então é parecido com o vôlei. A bola tem que passar por cima da rede e cair do lado adversário sem que eles mandem de volta. Sim e não. A gente vai perceber com o decorrer da aula que o tênis ele não é tão simples quanto o vôlei, que tem algumas outras características que deixam o esporte um pouquinho mais complicado de entender, mas a gente vai tentar. Existem competições simples, né? Então o tênis ele pode ser jogado de duas maneiras diferentes. A primeira é no individual, que é o tênis, digamos, simples, que é 1 contra 1, e temos o tênis em duplas, tá? Que é, como o próprio nome diz, 2 contra 2. No tênis, é permitido que as duplas sejam mistas. Então, no tênis, eu posso ter um homem e uma mulher competindo contra um homem e uma mulher. Isso é obrigatório, tá? Então, pode ser 2 mulheres contra 2 mulheres, 2 homens contra 2 homens, ou uma equipe mista contra outra equipe mista. Bom, vamos entender como é que funciona a quadra de tênis. Só pelo desenho a gente já vê que ela não é tão simples assim. Então, vamos começar do início. A quadra é um retângulo, como a gente pode ver, que tem 23,77, 23 metros e 77 centímetros de comprimento por 8,23 de largura para os jogos de 1 contra 1. Para os jogos de dupla, a largura é um pouquinho maior, é quase 11 metros. Então, a gente já vê a diferença do tamanho da quadra do simples para o duplas. É dividida ao meio por uma rede, né? Como a gente quem conhece ou já viu alguma foto do tênis sabe que tem uma rede que divide os dois lados, né? As duas equipes. E ela fica a uma altura de 1,07 m. Né? É uma rede que não fica suspensa tão alto. Ela é 1,07 m. A rede deve estar completamente estendida, não deve ter espaço entre os postes e a malha de cima, ela não deve permitir que a bola passe através dela. Então, digamos que, diferentemente das redes de outros esportes, a distância entre... Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui da rede. Não vou achar. Mas vamos pensar assim, a rede esticada, por exemplo, a rede de vôlei, ela cabe uma mão passando no meio. Na rede do tênis, ela tem que ser bem fechadinha para não permitir que a bola passe no meio. E a bola do tênis, a gente vai ver que ela é pequena também. Então, as divisões da rede tem que ser menores. Tá? Nós temos aqui algumas divisões, por exemplo, nós temos a linha de saque, nós temos a área de saque, as linhas centrais, mas isso eu não vou me ater agora, até mesmo porque quem estiver assistindo pelo celular vai ficar muito pequenininho de eu explicar com essa imagem. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. A bola de tênis, ela é uniforme, ela não tem costuras aparentes. E só existem bolas de tênis na cor branca ou amarela. Tá? A gente vai entender essa cor por quê? Porque ela precisa ser uma cor diferente da rede e do piso. Então, ela tem que ser uma cor gritante e que seja completamente diferente das cores do chão e das cores das linhas, para não haver dúvidas. A raquete tem várias marcas, o formato é esse, né? Ela tem alguns limites de tamanho. Então, por exemplo, o aro da raquete não pode exceder 29 polegadas, né? Incluindo o cabo, a parte que tem as cordas não pode passar de 15 polegadas e meia.
Mas o que é mais importante para nós entendermos a raquete? Que ela tem 3 partes que a compõem. O cabo, que é onde o atleta segura a raquete, né? Que é onde a gente faz a empunhadura da raquete. A garganta, que é a parte que une o cabo com, as cordas. Então, é a parte em que une. E a cabeça ou aro, que é essa parte que tem as cordas onde a bola toca. Tá? Muitos de nós não sabem, mas não existe só um tipo de quadra no tênis. Existem três possibilidades de formas de jogar o tênis. Então é diferente, por exemplo, do futebol, que futebol só existe futebol de campo, né? O futebol. Aí se você for falar, por exemplo, mas na areia, ele chama futebol de areia. Ah, mas e o de quadra? É futsal, é futebol de salão, né? Cada um recebe um nome. No tênis não. É tênis de, por exemplo, saibro. Tênis saibro. Tênis na grama ou tênis de quadra rápida, que também é conhecida como quadra de piso duro. Então a gente vai entender agora um pouquinho melhor como são essas quadras, do que elas são feitas e quais as características, tá? Lembrando também que existem competições de cada uma delas, tá bom? Então, por exemplo, tem atletas que só competem na quadra de grama. Tem atletas que só competem na quadra de saibro. E tem atletas que só competem na quadra rápida. Então vamos lá. A quadra de piso duro. Piso duro é a quadra rápida. É essa que na imagem está em azul. Esse piso, digamos que é aquele piso que a gente está acostumado nas quadras comuns, que é aquele piso sintético liso, né? E qual que é a característica desse tipo de quadra no tênis? O kick da bola, quando a bola bate no chão com força e salta, ele é mais regular e previsível. Por quê? Porque ele é liso, ele é sintético. Digamos que ele seja de cimento com aquela camada por cima. Igual as quadras que a gente tem, né? Que tem aquela pintura específica. A velocidade da bola depende da espessura da camada de borracha que tem na quadra, né? E de quão áspera é a superfície. Quadras muito lisas, o amortecimento é menor, tá? Então tem algumas quadras de piso duro que elas são ásperas. E a velocidade do jogo na quadra de piso duro vai de média a rápida. Como que é composta a quadra de piso duro? Ela é várias camadas, ela é como se a gente estivesse construindo ela ou visse ela de perfil, a gente veria que ela pode ser de concreto, de piso asfáltico, aí tem uma camada de borracha por cima desse concreto e por cima dessa camada de borracha tem uma camada de acrílico, né? E por conta da espessura de cada uma dessas camadas pode haver diferença nas quadras de piso duro. Então, de uma quadra de piso duro para outra, você percebe algumas diferenças. Vamos aos pontos positivos e pontos negativos desse tipo de quadra. Essa quadra é uma quadra que não precisa de muita manutenção, né? Porque é uma quadra que foi construída sob concreto, você só tem que manter ela limpa e manter ela organizada. E essa quadra, geralmente, ela está em ambientes cobertos, digamos que em quadras fechadas. Por quê? Porque ela precisa ser protegida de água, de poeira, de sujeira, né? O ponto negativo, para o atleta, esse tipo de quadra exige muito das articulações. E quando tá calor, né? Quando é submetida a muito calor, esse piso devolve esse calor, porque não tem como absorver. No cenário do tênis, são as quadras principais nos Estados Unidos. Os grandes slams, o grande slam é como se fosse as competições, tá? Então, o aberto da Austrália e o aberto dos Estados Unidos é feito nesse tipo de quadra. As características dos tenistas que dão mais certo nesse tipo de quadra: atletas versáteis, rápidos, se dão melhor nessa quadra. Então, aqui tem um desenho, por exemplo, de uma quadra de piso duro, um resuminho. Material concreto e borracha, favorece troca de bola rápida e saque forte. E aí tem os torneios, Australia Open e
US Open, Toronto, Los Angeles, Cincinnati, Indianápolis. Quadra de saibro. O que é saibro? Saibro é como se fosse um pó de uma terra, mas na verdade ele é um pó, né? Um pó de telha que cobre uma quadra feita de terra. Então vamos pensar assim, é um campo sem grama, coberto com pó. Pegar a telha, ralar a telha, triturar a telha para ela virar um pó. Tá? E aí ele é socado, esse pó, né, para não ficar também levantando essa poeira. E a quadra de saibro é feita nessa forma. Né? É na quadra de saibro que o tenista se desloca de modo mais particular, pois o pó da superfície da quadra de saibro permite que o jogador consiga deslizar na quadra para golpear a bola. O atrito da bola com o solo é maior, portanto, possui um kick mais alto, então a bola vai numa altura maior e em velocidade menor, tá? A composição, terra batida e pó de telha, como eu acabei de falar para vocês. Os pontos positivos, é uma quadra mais barata para construir, né? Por quê? Terra tem em todo lugar e pó de telha não é uma coisa que seja tão difícil. Ponto negativo, exige manutenção. Tudo que é feito de terra, por exemplo, dá uma chuva, forma buraco, né? Dá um vento muito forte se tiver muito seco, acaba tirando terra de um lugar e colocando em outro, né? Então exige aí uma estrutura e uma manutenção muito grande para manter essa quadra viável. No cenário do tênis, é o tipo de quadra mais tradicional aqui onde a gente está, na América do Sul e na Europa, né? Por exemplo, quem nunca ouviu falar de Roland Garros? Roland Garros é uma competição em que o tenista nosso brasileiro Gustavo Kuerten ganhou e ele era especialista em quadra de saibro, tá? E a quadra de saibro, ela favorece ela favorece jogadores que costumam jogar no fundo da quadra, porque como elas permitem um deslocamento mais rápido, ela favorece esses tipos de jogadores. Nós temos aqui, a cor da quadra é essa mesmo, é a característica, porque o pó de telha, ele tem a cor da telha, né? Então ela fica nesse tom de laranja com vermelho escuro misturado, tá bom? A última quadra é a quadra de grama. Grama mesmo, igual futebol de campo. Na quadra de grama, o jogo é rápido e com menos trocas de bolas. Por quê? Na grama, a bola não quica muito e ela perde velocidade. Então é um jogo assim lento, né? E a grama, você não consegue ter uma superfície lisa e reta. A grama tem uma irregularidade, faz com que a bola mude de trajetória muito rápido, né? Bom, então a composição da grama, terra com uma grama de 8 milímetros. Então não é muito alta a grama também não, mas é de grama, né? Ponto positivo desse tipo de quadra, como a grama e é terra, ela amortece os movimentos e protege as articulações. Negativos os pontos. Essas quadras, como elas são muito caras de se manter, porque tem que ser uma grama específica, tem que ter alguém para parar essa grama, estão sumindo as quadras de grama, porque ela é a mais cara para se manter, né? O único torneio de grama hoje, por exemplo, é o Wimbledon, na Inglaterra. Então tem vários dos outros, mas de grama só tem um, tá? Então aqui a cor característica da quadra, que é o verde, né? Por isso que a gente não vai ver bola de tênis na cor verde, nem na cor laranja e nem na cor da quadra sintética, que geralmente é uma quadra de cor azul. Então, por isso que geralmente a bola ou é naquele tom de amarelo ou é um tom de branco. Bom, falamos das características das quadras, agora a gente vai entender como é que funciona o jogo em si. O início do jogo de tênis. Antes do jogo, o árbitro de cadeira, que é um árbitro que fica ali observando os movimentos dos jogadores, ele se reúne e faz um sorteio, né? E quem ganha esse sorteio escolhe
Quer começar sacando ou quer começar recebendo? E ele escolhe também o lado da quadra que ele vai começar. Escolheu o outro lado, o adversário vai ficar com tudo ao contrário. O que faz ponto no tênis? Mas, professora, mas o tênis não é só jogar a bola pro outro lado, por cima da rede, a bola tocar e o cara não devolver? Sim e não. Né? Então, tem duas formas de se pontuar no tênis. A primeira é o winner. O que é o winner? Bater na bola de forma que ela quique na parte válida da quadra do adversário e que ela quique pela segunda vez em qualquer lugar da quadra, sem que o oponente consiga tocá-la. Então, ela quicar uma vez na quadra, é permitido ainda que o atleta tente devolver. Depois que ela toca pela segunda vez no chão, já não vale mais, tá? Então, isso é um winner. Quando você joga a bola para o lado do adversário, ela quica uma vez dentro da área válida e que o atleta não consiga devolver e ela dá um segundo kick em qualquer lugar. E também tem o erro. O que é o erro? O adversário até toca na bola, mas ou ela não passa na rede, ou ela dá o primeiro kick fora. Então, a gente vai ver depois que tem algumas áreas que são permitidas e algumas áreas que não são permitidas. Peraí, eu tô tentando voltar aqui na imagem. Só um minutinho. Então, a gente tá vendo essa área laranja mais escura, são as áreas permitidas pro primeiro kick. Então, eu preciso fazer com que o primeiro kick seja dado dentro desse espaço. Tá? Deixa eu voltar lá onde eu tava. Meu Deus, peraí. Então, vamos lá. Então, qualquer coisa que seja diferente disso é considerado um erro. Tá? Contagem e placar. Não é 1, 2, 3 igual a gente está acostumado. Ou, por exemplo, igual no basquete, que é ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 1 em 1. Não. No tênis, a contagem é diferente. É de 15 em 15, mas também não é de 15 em 15. Né? O tênis possui uma contagem singular. Os pontos são representados por posições do relógio. 15, 30, deveria ser 45, mas simplifica para 40 e 60. Né? Quando o árbitro chama o placar, a primeira pontuação corresponde ao jogador que está no saque. Né? Diferente, por exemplo, de um jogo de futebol em que o primeiro é o mandante. Aqui não, a gente vai rodando o placar. Sempre a pontuação que está primeiro é a pontuação do cara que está sacando. Então, se o placar, por exemplo, está 30-15, significa que o tenista que está sacando fez 2 pontos, né? O 15 e o 30, e o que está recebendo fez só 1, que é 15. Se for o contrário, se tiver 15 e 30, o jogador que está sacando fez 1 ponto só e o que está recebendo fez 2. Quando um jogador vence 4 pontos, faz 4 pontos e chega no 60, ele vence um game. Tá? Então, ele acumula lá, ó, primeiro ponto 15, segundo ponto 30, terceiro ponto 40, quarto ponto 60, ganhou um game. Se empatar 40-40, vai para a mesma regra do vôlei, que é o quê? Tem que abrir 2 pontos de vantagem. Tá? Então, vai lá, 60 e 75, por exemplo. Tá? Mas, na verdade, não muda na pontuação. Ele vai ficar com a vantagem, vai ficar 40-40, mas aí ele ganhou uma vantagem, se ele fizer o próximo ponto, ele vence o game por 60. Lembram que 4 pontos equivalem a um game. Quem fizer 6 games, ganha um set. Então, 4 pontos ganha o game, 6 games ganha o set. Para ganhar o jogo, eu preciso ganhar quantos games? 7. Tá? Então, eu preciso ganhar 7 games para ganhar o jogo. Se ficar 5-5, eu preciso fazer 7. Se eu conseguir fazer 5 primeiro
eu ganho. Então, só vai a 7 games se der empate, tá? Mas para ganhar, por exemplo, com uma distância, eu posso ganhar com 5. Então, por exemplo, pode ficar 5 games a 2. Aí eu ganho com 5. 5 a 3. 5 a 4. 5 a 5 já não tem. Aí tem que ser 7 a 5. Porque eu tenho que ter 2 pontos de diferença. Mas se ficar 6 a 6, aí tem um tie break. Tie break é um game só. Tá? Quem vencer aquele game, vence o jogo. Saque. Como que funciona o saque no tênis? Todo ponto começa com uma bola colocada em jogo através do saque. Um saque é válido quando a bola quica dentro da área de saque da quadra adversária. A área de saque da linha adversária é esses quadrados laranjas escuros. Então, o saque tem que cair do lado diagonal de quem está sacando. Então, digamos que eu esteja nessa primeira quadra aqui, perto do fundo do celular aqui, e eu estou do lado direito da quadra. Eu sou obrigada a sacar do lado esquerdo da equipe adversária. Então, eu sempre tenho que sacar em diagonal. Tá? Em diagonal. Se eu estiver do lado esquerdo, eu tenho que sacar do direito. Se eu estiver do lado direito, eu tenho que sacar no lado esquerdo. Eu errei o saque a primeira vez. A bola vai para o adversário? Não. Se o jogador não acerta a bola dentro da área no primeiro saque, ele comete uma falta e ele tem o direito a um segundo saque. Tá? Então, eu errei o primeiro, não perco ponto ainda. Eu tenho direito ao segundo saque. Aí sim, se eu errar o segundo, o ponto vai para o adversário. Tá? São algumas características diferentes. O jogador que está sacando tem direito a 2 saques. E caso ele erre, a equipe adversária ganha um ponto. Se num saque a bola toca, isso acontece muito em tênis de mesa. Se durante o saque a bola toca na fita superior da rede e cai dentro da área, ocorre um let. O que é um let? Ó, isso não pode, ninguém perde ponto, volta o saque. É o volta o saque, tá? Esse let. O jogador não pode pisar dentro da quadra antes de encostar a raquete na bola. Então, o saque, ele é feito de trás da linha de fundo, tá? E aí tem as penalizações. O jogador deve respeitar a linha divisória, localizada no centro da linha de fundo, né? Que é aquela linha que divide o lado direito e esquerdo, tá? Quando é em dupla e também quando é individual, eles vão intercalando os saques. Então, por exemplo, eu tenho 2 direitos a saque. O próximo saque é do meu adversário. O próximo é meu. Então, não é enquanto eu tô fazendo ponto que eu tô sacando, igual no vôlei. Um é meu, um é dele. Ah, eu fiz ponto, a bola é minha? Não, se é vez dele, é vez dele, tá? No tênis, nós não chamamos de movimentos, nós chamamos de golpes, né? Porque a gente utiliza um equipamento para golpear a bola. Então, a gente chama de golpe. Então, quais são os principais golpes do tênis? O forehand e o backhand. O forehand é com o lado direito. O backhand é com o lado esquerdo. Então, eles são praticamente a mesma coisa. Só que o que acontece? Pessoas destras têm maior força com o lado direito, né? E pessoas que são canhotas têm mais força com o lado esquerdo. Mas um mesmo jogador, ele pode usar as 2 mãos para golpear a bola, tanto no forehand quanto no backhand. O saque, que é aquela forma que a gente acabou de ver, que é o que dá início ao jogo, né? Nós temos também o slice, que é a cortada, digamos, do tênis, em que o jogador golpeia a bola de cima para baixo, acima da cabeça, né? Como se estivesse pegando a bola de cima para baixo e cortando. E temos o voleio também, porque o voleio é dado sem que a bola quique. Então, a bola veio de lá para cá. Eu preciso esperar ela dar um kick no chão? Não.
Se eu estiver perto e quiser já mandar a bola pro lado de lá, eu não sou obrigada a deixar dar um kick. Eu posso, mas não sou obrigada, tá? E quando que ele geralmente usa o voleio? Quando ele tá perto da rede, a bola veio, se ele deixar a bola pingar no chão, ele não vai dar conta de correr atrás dela. Então ele já rebate a bola de volta, tá? Swing vôlei, variação do voleio, mas ao invés de bloquear a bola, ele corta. Então, digamos que está perto da rede, a bola veio alta, ele corta. E o smash é o quê? Bater na bola por cima da cabeça, igualzinho no saque, né? O saque é dado para começar uma jogada, o smash é no meio do jogo. Às vezes está ficando meio conturbado porque esses termos são todos em inglês, é um esporte novo, mas já na atividade vocês vão ter condições e possibilidade de entender melhor como isso funciona, tá? Já chegamos aqui na arbitragem. No tênis, a equipe de arbitragem é composta por árbitro principal e alguns outros, tá? O árbitro principal também é chamado de juiz de cadeira. Ele é quem comanda a partida e fica responsável pela equipe toda de arbitragem. O que ele tem que fazer? Apresentar os jogadores, cantar os pontos, marcar o tempo de descanso e punir as infrações dos atletas. Depois do árbitro de cadeira, porque ele sozinho não é capaz de olhar tudo que está acontecendo num jogo tão rápido quanto o tênis, nós temos os juízes de linha, né? Que olham as faltas, verificam se a bola foi do lugar certo, então se o ponto é válido, tá? Nós temos também o juiz de rede, que é aquele que fica só olhando a rede do meio, vendo se vai ter alguma infração. E nós temos os boleiros, que são os gandulas do tênis, que são aqueles que ficam repondo as bolas. Tá? Então aqui nós temos uma imagem demonstrando onde ficam cada um dos árbitros. O árbitro de cadeira, o juiz de cadeira, fica acima do juiz de rede, né? Observando o jogo. O juiz de saque, eles ficam nas linhas de saque. Os juízes centrais ficam nas linhas centrais. Os pegadores de bola ficam geralmente nas diagonais, né? E alguns outros juízes que não são obrigatórios, mas que em algumas competições existem. Então, a gente falou bastante, ficou bastante nessa parte teórica, porque é uma parte bem longa mesmo. E agora eu vou propor uma atividade para vocês. Que atividade é essa? Você vai escolher no YouTube, no site da Confederação Brasileira de Tênis, ou em qualquer outro lugar que você veja um vídeo, você vai assistir a uma partida de tênis. Não precisa ser uma partida inteira, porque tem partidas que duram mais de horas, tá? Mas você vai tentar assistir ali um set. Pelo menos os 6 games de um jogo. Para entender melhor como que esse jogo funciona. Porque eu ficar falando aqui para você, você não vai entender. Mas agora que você já recebeu algumas informações de como esse jogo funciona, talvez indo agora para a prática, assistindo uma partida, você vai conseguir entender o que é o set, como que funciona a pontuação, por que esse saque tem que ser em diagonal, como que funciona a troca de lado de um jogador para o outro, né? Isso a gente só vai conseguir ver quando a gente for assistir. E é isso que eu vou propor para vocês na atividade. Você vai escolher qualquer partida de tênis, feminino, masculino, misto, individual, coletivo, tanto faz. E você vai meio que narrar, escrevendo o que você está assistindo. Tá? Então escolhe ali, por exemplo, 5 minutinhos de jogo. Você vai ter que assistir mais, né? Mas para explicar, você pode escolher 5 minutinhos de jogo. E aí você vai explicar onde que esse jogo está acontecendo. Que tipo de quadra que é? Quem é que está jogando? Quais são os golpes que ele está usando? É o backhand, é o forehand, é o smash, é o voleio? Qual que é o estilo de jogo? É mais rápido? É mais lento? A arbitragem. São 3 homens, 4 homens, 5 homens, tem mulher? Foi acontecida alguma infração, algum cartão amarelo, alguma reclamação, alguma falta? Quanto que ficou o jogo? Como foi? Foi de virada, né? Ou o atleta saiu ganhando desde o começo? Quanto que terminou a partida? É como se você estivesse narrando, né?
Eu nem coloquei aqui a quantidade de linhas, porque eu não sei qual jogo vocês vão assistir. Eu só quero que vocês vão narrando. Ai, mas professora, eu tenho dificuldade. Pega o slide que eu vou deixar para vocês, que já está no grupo, e vai acompanhando. Olha, eu tô vendo aqui que é uma quadra de grama. Então, coloca quadra de grama. É coletivo ou individual? Individual, né? Vão olhando lá e olhando aqui, como se vocês estivessem pegando fazendo uma provinha de consulta, tá? Vai consultando as informações que vocês têm e vai analisando isso na prática. Beleza? A atividade é essa. Eu não coloquei prazo ainda, mas até semana que vem eu vou definir um prazo. Vocês vão fazer no caderno de educação física mesmo, fotografar e mandar pro número meu que está no grupo. Tá bom, pessoal? Eu vou... Aqui depois só tem as referências, tá? As fontes que eu usei. Eu vou parar a gravação agora para perguntar quem tem dúvida. Peraí.